E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nosso tema de ecologia de populações e comunidades é interações ecológicas. Se você é do ensino médio e está nesse vídeo aqui, eu tenho um vídeo especial para você que você pode acessar clicando aqui no card. Ele é um vídeo que traz esse conteúdo, mas muito mais simplificado lá para o ensino médio. Agora, se você é da graduação, pode ficar por aqui mesmo. Vem aprender bio comigo? Vamos começar a nossa aula de hoje falando de uma pergunta que a resposta é muito óbvia. Algum organismo vive isolado? É claro que não. Os organismos têm relações intra- e interespecíficas, ou seja, se relacionam com outros organismos da sua própria espécie, intraespecífica, ou também com organismos de outras espécies, no caso, relações interespecíficas. Além dessa classificação, as interações ecológicas podem ser classificadas em dois grupos, as relações harmônicas e as relações desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas que podem trazer vantagens para todos os organismos envolvidos na interação ecológica, ou ser positiva para pelo menos uma das partes. Mas o mais importante é que nenhum dos organismos envolvidos pode sair prejudicado. As relações desarmônicas, por outro lado, são aquelas que trazem desvantagem para pelo menos uma das partes envolvidas na interação, mas também pode trazer desvantagem para todas as partes envolvidas. Aqui nessas duas imagens a gente pode observar dois exemplos. Um dessa borboleta que está pegando néctar ali na flor, trazendo benefícios para ela própria, mas também pode trazer benefícios para a planta caso haja polinização. E o outro exemplo aqui dessa aranha se alimentando dessa vespa. Por motivos óbvios, uma das espécies é beneficiada, no caso a aranha, mas a outra é totalmente prejudicada, porque morre, no caso a vespa. Quando a gente leva em consideração, então, essas duas classificações, entre as relações harmônicas e desarmônicas e as relações inter- e intraespecíficas, a gente pode montar essa tabela de classificação aqui. Vamos começar, então, falando um pouquinho das relações interespecíficas. Nesse caso aqui, a gente está considerando que elas envolvem duas espécies diferentes. E aqui a gente observa, por meio desses sinais matemáticos, se elas trazem benefícios, no caso sinal positivo, ou se elas trazem prejuízo, no caso sinal negativo. Alguns tipos, então, de interações interespecíficas são as interações consumidor-recurso, que podem ser, por exemplo, predador-presa, herbívoro-planta, parasita-hospedeiro. Nesse caso, obviamente, uma das espécies é beneficiada e a outra espécie é prejudicada. Então, uma tem um sinal positivo e a outra um sinal negativo. Outro tipo de relação interespecífica é a competição, que, como a gente pode ver aqui pelos sinais, causa prejuízo para todos os envolvidos. Temos também o mutualismo, que é um tipo de relação ecológica que causa benefícios para todas as espécies envolvidas. E por fim, nessa tabela aí das relações interespecíficas, a gente tem três relações ecológicas que são consideradas neutras para uma das partes. São elas o comensalismo, que é positivo para uma parte e neutro para outra, o inquilinismo, que da mesma forma é positivo para uma parte e neutra para outra, e o amensalismo, que é negativo para uma parte e neutro para outra. Por outro lado, aqui na tabela abaixo, a gente tem as relações intraespecíficas, as interações entre indivíduos da mesma espécie. A gente tem aí como exemplos a sociedade, que é positiva, traz benefícios para todos os envolvidos, a colônia, que da mesma maneira traz benefícios para os envolvidos, a competição, que também pode ser lá interespecífica e da mesma maneira traz prejuízo para todos os envolvidos, e interações consumidor-recurso entre indivíduos da mesma espécie, que são classificadas como canibalismo, que são positivas para um indivíduo e negativa para aquele que morre, que é consumido. Agora a gente vai falar em detalhe um pouquinho sobre cada uma dessas interações ecológicas. Vamos comigo? A gente vai começar pelas relações interespecíficas. Como eu já falei para vocês, existem várias dessas relações interespecíficas que são classificadas como interações consumidor-recurso. Essas interações, elas são as mais fundamentais da natureza. Elas incluem, por exemplo, as relações entre predador-presa, herbívoro-planta e parasita-hospedeiro. Se a gente considerar essas duas imagens aqui, a gente consegue observar duas interações consumidor-recurso. No caso aqui, uma herbívoro-planta, né, essa larva de inseto se alimentando de uma planta, e também parasita-hospedeiro. No caso aqui, esse inseto se alimentando do sangue, provavelmente de um ser humano. Uma questão muito importante é que todos os organismos que não são fotossintetizantes, ou seja, que não são autótrofos, né, eles precisam necessariamente se alimentar de outros organismos para sobreviver. E todos os organismos correm o risco de serem alimento de outros organismos. Então, todos os organismos estão envolvidos em interações consumidor-recurso. Por esse motivo, as interações consumidor-recurso organizam as comunidades biológicas em redes alimentares. Conforme a gente consegue ver essa imagem aqui. Quem nunca viu essa imagem lá no ensino médio, que mostra o fluxo de energia nos ecossistemas?
Mas quando a gente olha em detalhes essas redes alimentares, na vida real, elas são um pouquinho mais complexas, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Nesses quadradinhos a gente tem alguns números que indicam então espécies diferentes. Cada uma dessas linhas indica para mim uma relação consumidor-recurso. Essas interações consumidor-recurso são importantíssimas para poder estabelecer a estrutura das comunidades. De forma geral, quanto maior o número de interações entre as espécies, maior é a resistência e a resiliência de uma comunidade biológica. Mas quando a gente observa essas interações aqui alimentares, nem todas elas são iguais. Os consumidores mesmo podem ser classificados em diferentes categorias dependendo da maneira como eles se alimentam. Então os consumidores podem ser predadores, parasitas, parasitoides, herbívoros e detritívoros. Vamos olhar em detalhes alguns exemplos desses tipos de consumidores. Aqui a gente tem o clássico predador. Ele captura indivíduos da população de presa, removendo esses indivíduos e consomem para ganhar energia para sustentar sua própria sobrevivência e reprodução. Nesse sentido, o predador ele mata o outro organismo para poder se alimentar. Por outro lado, nós temos os parasitas. Eles consomem parte de uma presa viva que recebe o nome de hospedeiro, geralmente se anexando no corpo desses indivíduos, como por exemplo esses carrapatos aí nessa cobra, ou invadindo o seu corpo, como por exemplo as giardias, que vivem no interior do intestino de vários organismos. Eles se alimentam de tecido, sangue ou um alimento parcialmente digerido desses hospedeiros. De maneira geral, o parasita não remove indivíduos da população do hospedeiro, porque eles dependem do hospedeiro para se alimentar e sobreviver. Então a gente consegue observar aqui esses indivíduos que estão espirrando, nada mais estão fazendo do que dispersando, disseminando parasitas que estão neles. Levar o hospedeiro à morte é impedir que outros parasitas consigam atingir outros hospedeiros. Misturando um pouquinho dos dois, a gente tem os parasitoides. Nesse caso, os parasitoides consomem também tecidos de hospedeiros vivos, assim como ocorre com o parasita. Mas ao longo do tempo, eles levam o hospedeiro inevitavelmente à morte. A gente tem aqui dois exemplos. Esse primeiro exemplo aí é de uma vespa. Ela bota os seus ovos dentro de outros insetos, incluindo adultos ou larvas. Esses ovos eclodem e começam a comer o outro inseto de dentro para fora. Eles usam essa energia então do corpo de outro inseto para poder sofrer a metamorfose e se tornar um adulto. Só que nesse processo, eles levam esse inseto que está parasitado necessariamente à sua morte. Outro exemplo aqui é de um fungo que parasita formigas. Os microesporos desse fungo contaminam uma formiga. Ao longo do tempo, esse fungo começa a se alimentar de partes internas dessa formiga, mas que não são vitais para ela. Mas chega um ponto que essa formiga começa a ficar com um comportamento completamente diferente das outras formigas. Até que chega um dia em que esse fungo induz a formiga a subir em uma árvore, em algum vegetal muito alto. Isso porque esse fungo está numa fase do desenvolvimento pronto para emitir o seu corpo de frutificação e poder produzir os seus esporos. Assim, a formiga sobe ao local mais alto que ela consegue e acaba morrendo, e o corpo de frutificação aparece. Essas formigas são chamadas de formigas zumbis, porque acabam fazendo aquilo que o parasita quer que elas façam. Os consumidores também podem ser herbívoros. E no caso dos herbívoros, eles podem comer plantas inteiras, como é o caso desse pequeno Homo sapiens aí, que está se alimentando de feijões e, portanto, está comendo o embrião inteiro. Nesse caso, ele é considerado um predador, porque está causando a morte dos indivíduos. Ou ainda, os herbívoros podem comer parte dos vegetais. E nesse caso, se assemelham mais aos parasitas, porque acabam se alimentando de parte do seu recurso sem causar sua morte. É o caso que a gente está observando aí, por exemplo, da girafa, que vai arrancar ramos da planta, mas sem matá-la. Por fim, ainda, os consumidores podem ser classificados como detritívoros. Nesse caso, eles consomem material orgânico morto. Então, por exemplo, serrapilheira, fezes ou mesmo carcaças de animais, como a gente consegue ver aí nessa imagem. Nesse caso, esses consumidores não têm nenhum efeito direto sobre as populações do recurso. Essa relação dos detritívoros é considerada pelos autores como uma relação comensal, porque beneficia aquele organismo que está se alimentando, mas ela é neutra para aqueles indivíduos que estão servindo como recurso, já que aqueles indivíduos já estavam mortos. Essa tabelinha aqui permite a gente ter uma noção sobre o grau de interação entre os organismos dessa relação ecológica de consumidor-recurso e também a probabilidade de morte do recurso, ou seja, da espécie que está sendo consumida.
Olha lá, no caso de herbívoros, que também são chamados de pastadores, que consomem apenas partes dos indivíduos, existe uma proximidade baixa entre os indivíduos, ou seja, a interação entre eles não é muito forte. E além disso, a probabilidade de morte da espécie que está sendo consumida também é considerada baixa, porque são consumidas apenas partes. Por outro lado, a probabilidade de morte aumenta quando a gente vai para o lado dos predadores, que de maneira geral não têm uma interação muito alta com as suas presas, mas levam os indivíduos à morte. Agora vamos considerar aquelas relações consumidor-recurso que têm uma grande proximidade entre os indivíduos, ou seja, uma interação muito grande, geralmente é uma interação muito específica. Esse é o caso dos parasitas. Então, geralmente, eles têm uma especificidade com relação ao hospedeiro. Mas, os parasitas geralmente não levam os hospedeiros à morte. Por isso, é classificado aqui como uma probabilidade baixa de morte da espécie a ser consumida. Muito diferente do caso dos parasitoides, que têm uma alta especificidade, ou seja, eles apresentam uma interação muito grande com a espécie a ser consumida e eles levam necessariamente à morte. Então, existe uma alta probabilidade de morte da espécie que está sendo consumida. Vamos entender então um pouquinho melhor sobre quais são os tipos de predadores, como eles agem, um pouquinho sobre os herbívoros, e aí nesse caso eu vou juntar parasitas e parasitoides em um mesmo grupo e vou chamar apenas de parasitas, tá? O primeiro grupo que a gente vai ver, então, é exatamente o grupo do parasitismo. Essa relação ecológica é uma relação desarmônica, causando benefício para uma das espécies e prejuízo para as outras. A gente pode observar que os parasitas podem ser de dois tipos principais. Eles podem ser ectoparasitas, quando eles ficam sobre o corpo dos organismos, então a gente tem aqui o mosquito, se alimentando do sangue do ser humano, ou também de endoparasitas, quando eles ficam dentro do corpo dos organismos. E dentro do corpo pode ser, como a gente está vendo aí, esses crustáceos dentro da boca de um peixe, mas também pode ser realmente mais dentro do corpo, considerando até alguns organismos que ficam dentro de células. Os parasitas podem ter diferentes graus de fidelidade com relação à interação de parasitismo. Então, alguns parasitas são parasitas obrigatórios, o que significa que para eles se alimentarem e se reproduzirem, eles conseguem somente fazer isso considerando a presença de um hospedeiro. Por outro lado, a gente tem parasitas facultativos, o que significa que eles apresentam meios alternativos de alimentação e reprodução que independem do hospedeiro. Alguns parasitas são tão dependentes de hospedeiros que eles se tornam monogenéticos, o que significa que eles são capazes de parasitar apenas uma espécie. Outros ainda têm uma certa flexibilidade com relação ao hospedeiro e são chamados de digenéticos, porque eles podem parasitar duas ou mais espécies de hospedeiros diferentes. Alguns exemplos de parasitas monogenéticos são vírus, que são específicos de cada espécie. Agora, um exemplo de parasita digenético, por exemplo, são carrapatos, que podem parasitar diferentes espécies, ou seja, não são espécie específicos. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhes com relação à predação. Essa também é uma relação desarmônica, que é positiva para os organismos que estão consumindo, ou seja, para os consumidores, mas é negativa para aqueles organismos que são as presas, ou seja, que são os recursos, uma vez que necessariamente, nesse caso, as presas morrem. Os predadores podem ser classificados de acordo com o número de itens que eles consomem. Eles podem ser considerados monofágicos ou oligofágicos, no caso de espécies que se alimentam de um ou de poucos itens alimentares, então são espécies especialistas, ou eles podem ser polifágicos, se alimentando de vários itens alimentares. Nesse caso, são espécies generalistas. Os predadores monofágicos ou oligofágicos são beneficiados em situações em que sua presa encontra-se em grande abundância. De maneira geral, por serem especialistas, o tempo de manipulação da presa em relação ao tempo de procura é considerado longo, porque de maneira geral eles têm que procurar muito mais o seu recurso para conseguir se alimentar. Uma característica peculiar desse tipo de predador é que eles tendem a diminuir a competição com outras espécies, porque eles têm um nicho diferenciado. Por outro lado, no caso dos predadores polifágicos, que são generalistas, o tempo de manipulação da presa com relação ao tempo de procura é curto, porque eles conseguem encontrar muito mais recursos, porque esse recurso é variado. Algumas características peculiares é que eles têm uma dieta balanceada, evitando, por exemplo, a concentração de substâncias nocivas que podem estar presentes em uma presa específica. Da mesma maneira, a herbivoria funciona muito parecida com a predação. A principal diferença é que na herbivoria não ocorre a morte do vegetal que está sendo consumido. Ela também é uma relação desarmônica que traz benefícios para o consumidor, no caso o herbívoro, e prejuízos para aquele organismo que está sendo consumido, no caso uma planta.
Mas os herbívoros também podem ser considerados generalistas ou especialistas. Nesse caso aqui, a gente tem esse cervídeo, que representa uma espécie generalista, se alimentando de vários itens vegetais. E do outro lado aqui a gente tem um panda, que é considerado uma espécie especialista, porque se alimenta de um alimento específico, que é o broto de bambu. As interações consumidor-recurso têm algumas peculiaridades com relação à sua evolução. A dinâmica que existe nas interações consumidor-recurso reflete respostas evolutivas mútuas, ou seja, os organismos recursos têm tanto táticas para evitar serem consumidos, assim como os consumidores têm para caçá-los. Esse processo é chamado de coevolução. Nesse caso, duas ou mais espécies afetam a evolução uma da outra reciprocamente. Vamos dar aqui um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho aqui duas situações. Uma delas é um exemplo de coevolução e a outra não. Nesse primeiro exemplo, a gente tem o surgimento de uma substância tóxica em uma planta e, de forma paralela, o surgimento de um mecanismo de desintoxicação em organismos herbívoros. A outra situação é a seguinte: o desenvolvimento de músculos e dentes fortes com capacidade de quebrar ossos em hienas. E aí, qual é o exemplo de coevolução? O primeiro exemplo aqui é um exemplo de coevolução, porque o desenvolvimento foi recíproco das duas características. Então a planta começou a produzir uma substância tóxica e ao mesmo tempo isso serviu como pressão seletiva para a seleção de organismos que conseguiam se desintoxicar. No caso das hienas, não é um caso de coevolução, porque as presas que são consumidas por essas hienas não desenvolveram ossos mais fortes em decorrência dos dentes e músculos das hienas. Então, necessariamente, para ser uma coevolução, necessariamente eu tenho que ter uma característica e eu tenho que ter uma resposta correspondente àquela característica. Dessa maneira, as espécies evoluem reciprocamente, porque uma serve de pressão seletiva para a outra. Por exemplo, olha lá, seleção natural e parasitismo. A seleção natural favorece mecanismos de defesa nos hospedeiros. Temos lá, por exemplo, nosso sistema imunológico, que reconhece e destrói invasores. Mas ao mesmo tempo que acontece isso, a seleção natural também favorece mecanismos que permitem com que os parasitas superem as defesas dos hospedeiros. Olha aí dois exemplos. A gente tem aqui essas vespas que parasitam pulgões. Ao longo do tempo evolutivo, alguns pulgões se tornaram imunes às vespas. Mas isso serviu como uma pressão seletiva para a seleção de vespas que eram capazes de farejar pulgões que eram imunes. Da mesma maneira acontece com o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Esse parasita aqui consegue driblar o nosso sistema imunológico. Enquanto a gente está produzindo anticorpos para ele, ele consegue modificar as glicoproteínas da sua membrana, impedindo com que os anticorpos produzidos reconheçam. E isso faz com que a gente não consiga combater esse protozoário. Um detalhe muito importante também com relação à seleção natural e o parasitismo é que a seleção natural molda a virulência dos parasitas. Ou seja, quanto mais alta a virulência de um parasita, a tendência de que ele elimine o hospedeiro é muito grande. Assim, os parasitas com uma alta virulência acabam sendo eliminados da população, porque acabam eliminando o seu hospedeiro, que é sua fonte de recurso. Assim, ao longo do tempo evolutivo, aqueles parasitas que têm uma virulência intermediária, ou seja, que conseguem extrair seu recurso do hospedeiro sem matá-lo, foram sendo selecionados. Quando a gente considera coevolução relacionada à predação, a gente tem um termo muito famoso que é chamado corrida armamentista. Nesse caso, são selecionados predadores cada vez mais perigosos, digamos assim, porque eles ampliam a sua capacidade de velocidade, de força, precisão, adaptações morfológicas relacionadas à predação, e ao mesmo tempo, nas populações das presas, estão sendo selecionadas estratégias melhores de defesa, como por exemplo, capacidade de fuga e camuflagem. Nesses casos aqui abaixo, a gente consegue observar então, por exemplo, um caso de um felino correndo atrás de um antílope. Da mesma maneira que esse felino teve ao longo do seu processo evolutivo sendo selecionadas características que aumentassem a sua velocidade, o antílope também teve essas características selecionadas, mas por pressões seletivas do próprio predador. Assim, uma espécie acaba influenciando o que vai acontecer na outra. Mas e no caso da herbivoria? As plantas não podem se esconder e nem fugir. Como é que elas fazem então para escapar dos seus consumidores? Uma das estratégias utilizadas tem a ver com a alocação da energia nas diferentes partes do vegetal.
Isso porque a qualidade nutricional e a digestibilidade das plantas é crítica para os herbívoros. Ou seja, para um herbívoro começar a se alimentar de um vegetal, ele tem que ser possível de ser digerido e tem que trazer algum benefício nutricional. Assim, uma estratégia dos vegetais ao longo da evolução foi alocar baixo valor nutricional na maioria dos tecidos, como por exemplo nas folhas. Algumas exceções são sementes, frutos e raízes, que são as estruturas que os vegetais guardam maior valor nutricional e energético. Isso porque as sementes guardam o embrião, que precisa da energia para poder se desenvolver. As raízes guardam muita energia porque ficam escondidas embaixo da terra, praticamente inacessíveis aos herbívoros. E os frutos, em sua maioria, têm muita energia exatamente para atrair herbívoros, já que nesse caso os herbívoros se alimentam do fruto, mas acabam dispersando a semente. Assim, os herbívoros acabam selecionando as partes com maior conteúdo nutricional. Além disso, os herbívoros também tentam selecionar as partes que são mais fáceis de serem digeridas, como por exemplo as folhas novas, porque as folhas mais antigas têm uma alta deposição de celulose, o que faz com que elas sejam mais difíceis de serem consumidas, o que acaba também sendo uma estratégia das plantas para poder se proteger. Ao mesmo tempo que os herbívoros tentam usar essas estratégias para poder se alimentar dos vegetais, eles ainda têm outras estratégias de defesa, como por exemplo, o desenvolvimento de estruturas defensivas, no caso de espinhos, como a gente pode ver aqui a acácia, de pelos, que dificultam também a degustação do vegetal, tomento, que é essa película branca em cima da folha que consegue proteger as folhas jovens de serem ingeridas pelos herbívoros, além de coberturas muito duras no caso das sementes e resinas pegajosas. Tudo isso dificulta com que os vegetais sejam consumidos pelos herbívoros. Além disso, tem algumas outras estratégias um pouco mais elaboradas. As plantas também são capazes de produzir substâncias químicas de defesa. Algumas dessas substâncias constituem o que a gente chama de defesa constitutiva. Nesse caso, as substâncias são mantidas em altos níveis nos tecidos das plantas o tempo todo, como por exemplo os taninos e compostos nitrogenados, como por exemplo a nicotina. É o caso do tomate, por exemplo, que tem altas concentrações e fazem com que os herbívoros não queiram se alimentar de suas folhas, protegendo então essa parte que é importantíssima para esse vegetal fazer a fotossíntese. Além disso, tem substâncias químicas que permitem uma defesa induzida. Nesse caso, as substâncias são produzidas apenas quando ocorrem danos pelos herbívoros na própria planta ou em plantas próximas. Então aqui a gente tem o exemplo novamente das acácias. As acácias são consumidas pelas girafas. Quando a girafa começa a retirar as folhas das acácias para poder consumir, as acácias começam a liberar um hormônio chamado etileno. O etileno faz com que as folhas comecem a produzir uma substância que é tóxica para as girafas. Mas essa estratégia não ajuda somente o vegetal que está sendo consumido. A emissão do etileno, que é um gás, alcança as plantas vizinhas, e essas plantas já começam a produzir a substância tóxica. Assim, se a girafa for se alimentar de outras acácias próximas daquela que ela estava se alimentando, ela também vai ser intoxicada. Esse é um mecanismo de defesa muito importante dos vegetais. Assim, a girafa acaba tendo que caminhar algumas centenas de metros para encontrar uma outra acácia que ainda não foi avisada. As interações consumidor-recurso podem servir como base para o desenvolvimento de outras duas interações interespecíficas, a competição e o mutualismo. Vamos ver um pouquinho sobre essas outras duas interações. A competição é qualquer uso ou defesa de um recurso por um indivíduo, e isso reduz a disponibilidade desse recurso para outros indivíduos e também para ele próprio. Assim, a competição interespecífica é uma relação entre indivíduos diferentes que acaba prejudicando todos os envolvidos. Aqui nessas imagens a gente pode ver dois exemplos de competições interespecíficas. Nesse primeiro caso aqui, as hienas disputando um alimento com um leão, e desse outro lado, vegetais, que por meio das suas raízes competem por água e nutrientes. A competição ocorre quando existe a sobreposição de nicho. Olhem aqui essa imagem. Esses dois círculos verdes com tons diferentes representam o nicho fundamental de duas espécies, a espécie A e a espécie B. Reparem que existe uma grande sobreposição entre esses dois nichos fundamentais. Isso faz com que as espécies acabem não desempenhando seu nicho fundamental, mas acabem desempenhando aquilo que a gente chama de nicho realizado, que é efetivamente o nicho que ela vai desempenhar na natureza. O nicho realizado ou nicho efetivo ainda assim pode guardar uma certa sobreposição,
que a gente consegue observar aí nessa imagem. Onde esses dois nichos realizados se sobrepõem, é onde ocorre a existência da competição. Por conta de ser uma relação negativa para os envolvidos, a competição pode regular as populações das espécies envolvidas nesse tipo de interação ecológica. A relação consumidor-recurso ainda pode desencadear no mutualismo, que é um tipo de relação harmônica, causando benefícios para todos os envolvidos. Nesse caso, o mutualismo ele pode ser obrigatório ou facultativo. No caso do mutualismo obrigatório, ele recebe também o nome de simbiose, e nesse caso os indivíduos vivem em íntima associação, como é o exemplo aqui do líquen, que é a associação entre o fungo e uma alga. Por ser uma relação obrigatória, o fungo e a alga não conseguem viver isoladamente, somente juntos, e essa relação traz benefício para ambas as partes. O fungo contribuindo com um local úmido para que a alga possa se desenvolver e a alga contribuindo com a energia da fotossíntese. Por outro lado, o mutualismo também pode ser facultativo, e nesse caso ele pode receber o nome de protocooperação. Nesse caso de mutualismo facultativo, por não ser uma relação obrigatória, as espécies podem viver uma sem a outra. Por isso, as espécies nesse tipo de interação ecológica são associadas de forma frágil e podem interagir com outras espécies, que é o caso aqui desse morcego e essa planta. Ao se alimentar do fruto, o morcego acaba levando a semente para outros lugares, então dispersando aquele vegetal. Isso traz benefícios para o morcego, porque ele se alimenta, consegue energia. Ao mesmo tempo, traz benefícios para o vegetal, que tem as suas sementes dispersas a uma distância muito maior do que poderiam ser. Mas o morcego se alimenta de outros frutos também, e esse fruto desse vegetal também serve de alimento para outros animais. Assim, essa interação entre essas duas espécies não é obrigatória, e eles podem fazer esse tipo de relação ecológica com outras espécies. O que é mais importante é que no mutualismo, geralmente um organismo ele é especializado em um comportamento ou fisiologicamente para executar uma função que falta no outro. O mutualismo pode ser classificado em 3 tipos principais: mutualismo trófico, mutualismo defensivo e mutualismo dispersivo. Vamos a alguns exemplos. O mutualismo trófico é aquele no qual parceiros são especializados de forma complementar para obter energias e nutrientes. É o que a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse caso de mutualismo obrigatório, no qual protozoários, que a gente pode ver nessa imagem, ficam dentro do intestino dos cupins. Os cupins se beneficiam porque esses protozoários conseguem digerir a celulose, e sem esses protozoários os cupins não conseguem digerir esse material. Ao mesmo tempo, os protozoários se beneficiam por ter ali um ambiente estável, no qual eles podem viver e se reproduzir. Nesse caso, os protozoários e os cupins não podem viver de forma isolada, e eles se beneficiam por trocar alimento. Agora vamos para o mutualismo defensivo. Nesse caso, as espécies recebem alimento ou proteção de seus parceiros em troca de defesa contra consumidores ou competidores. É o que a gente consegue ver aqui, por exemplo, no bodião limpador, que limpa a superfície da pele do outro peixe de pequenos parasitas e ganha em troca, então, esse alimento. Aqui do lado a gente tem um outro exemplo, que novamente é da acácia, que tem uma relação ecológica de mutualismo defensivo com Pseudomyrmex, que é um gênero de formiga. As formigas colonizam as bases dos espinhos das acácias, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Assim, a estrutura da acácia vai servir como ninho para as formigas. As formigas, em contrapartida, oferecem defesa contra herbívoros para aquela acácia. Por fim, a gente tem o mutualismo dispersivo, no qual animais transportam pólen entre flores ou dispersam as sementes em troca de néctar ou um fruto nutritivo. Geralmente o que acontece é que o transporte de pólen é especializado, ou seja, envolvem espécies específicas. Uma espécie animal geralmente poliniza uma espécie específica de vegetal, como é o exemplo aí da mariposa da yucca, que é a única espécie que consegue pegar o pólen e dispersar entre as diferentes flores. Isso é essencial no caso do mutualismo dispersivo de pólen, porque as plantas precisam que o polinizador carregue o pólen necessariamente para outras plantas da mesma espécie. Então, se a gente tiver uma espécie de polinizador que visita plantas de diferentes espécies, isso diminui a probabilidade de polinização. De maneira geral, então, plantas e polinizadores tendem a ter uma relação mais restrita, e em alguns casos pode existir até mutualismo obrigatório. Por outro lado, o transporte de sementes não é muito especializado.
Geralmente um animal dispersa sementes de várias plantas e uma mesma planta tem suas sementes transportadas por várias espécies animais. Como a gente pode ver aqui novamente, o morcego se alimentando de frutos. Os morcegos estão entre os mais importantes dispersores de sementes. Todas essas relações interespecíficas que a gente viu até agora podem ser positivas para ambas as partes, positiva para uma parte, negativa para outra ou ainda negativa para ambas as partes. Mas agora a gente vai falar de algumas relações com alguma característica de neutralidade, ou seja, para algumas espécies não trazem nem benefício e nem prejuízo. Alguns exemplos são comensalismo, inquilinismo e amensalismo. De maneira geral, elas são relações importantes para as espécies, mas elas não são alvos de muitos estudos ecológicos, porque não existe uma dinâmica mútua entre as populações envolvidas. Vamos lá! O primeiro exemplo, então, é o comensalismo. Ele é positivo para um dos envolvidos e é neutro, conforme simbolizado aí pelo número 0 para outra espécie. Nesse caso, apenas um dos organismos envolvidos se beneficia e não causa prejuízo para o outro. Geralmente envolve uma relação alimentar. É o caso aqui que a gente consegue ver dos tubarões e das rêmoras. As rêmoras são esses peixes com essa cabeça achatada, com uma morfologia muito específica para fixação no corpo de outros animais, como por exemplo nos tubarões. Mas elas também podem se fixar em outros animais, como por exemplo tartarugas, raias e baleias. De forma geral, as rêmoras se associam a outros animais para aproveitar restos alimentares. Então elas têm um benefício com essa relação, mas elas não prejudicam outros organismos, porque elas não vão tirar o alimento deles, elas simplesmente aproveitam o resto que eles não iriam comer. Outro exemplo de relação neutra é o inquilinismo. No inquilinismo, o organismo obtém proteção ou melhor chance de luminosidade, por exemplo, ao se associar a um outro organismo, mas ele não causa prejuízo a esse outro organismo. Então a gente tem aqui, por exemplo, plantas epífitas que ficam sobre troncos de outras árvores. Vejam bem, não é um caso de parasitismo, tá? Essas plantas não estão utilizando nem água, nem nutrientes da outra planta, apenas estão sobre as outras plantas para poder captar mais luz. E aqui a gente tem, por exemplo, os líquens, que ficam também sobre os caules das plantas. Alguns autores consideram esses exemplos aqui como comensalismo, não considerando então o comensalismo como uma relação alimentar. Por fim, a nossa última relação interespecífica é o amensalismo e também chamada de antibiose. Nesse caso, uma espécie é prejudicada, mas a outra não tem nenhum benefício, pelo menos não direto. Nos casos de amensalismo ou antibiose, a gente tem uma espécie inibindo o crescimento de outra. E geralmente isso envolve a liberação de alguma substância química. Vamos a alguns exemplos aqui. A gente tem o fungo Penicillium, que produz uma substância que impede o crescimento de bactérias próximos a ele. A gente tem aqui alguns vegetais, então, que eles vão crescer e ter copas muito altas e vão acabar impedindo a luz de chegar no solo da floresta. Isso acaba impedindo com que outras espécies se desenvolvam lá. E por fim, aqui no caso das marés vermelhas, né, a proliferação excessiva das algas faz com que se forme uma camada ali que impede a entrada, por exemplo, de luz. Isso acaba prejudicando outros organismos daquele ecossistema, causando inclusive a sua morte. Mas essas algas não são beneficiadas pela morte desses outros organismos. Então o amensalismo não necessariamente traz um benefício para os organismos, mas em todos esses casos existe prejuízo para uma das espécies, que não consegue então se desenvolver. Agora nós vamos ver as relações intraespecíficas, que são aquelas que envolvem organismos da mesma espécie. O primeiro exemplo é a sociedade. Nesse caso, existe benefício para todos os envolvidos. Os organismos que vivem em sociedade vivem organizados em grupos e geralmente existe um grau elevado de hierarquia, mas uma característica muito relevante é que existe a divisão de trabalho. E toda essa organização acaba aumentando a taxa de sobrevivência dos indivíduos e é por isso que é considerada uma relação benéfica para todos. Aqui a gente tem dois exemplos muito clássicos de sociedade no mundo animal, que são as formigas e são os cupins. Nessa imagem aí a gente consegue ver, por exemplo, as formigas que são chamadas de formigas potes de mel. Essas formigas guardam uma espécie de mel dentro do abdômen delas e elas ficam lá paradas dentro do formigueiro. A função delas dentro dessa sociedade é guardar esse alimento nutritivo. Não é o caso da nossa sociedade, mas em várias sociedades, essa diferença na divisão de trabalho tem a ver com diferenças morfológicas entre os indivíduos envolvidos.
como a gente consegue observar aqui nas formigas, que têm diferentes formas dependendo da função que elas desempenham. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo de sociedade, que são os cupins. E aí a gente consegue observar uma rainha, cuja função na sociedade é botar ovos. Então a divisão de trabalho é uma característica das sociedades. E assim como nessas duas sociedades que a gente acabou de ver, também ocorre na sociedade humana. Apesar de trazer benefícios a todos os envolvidos, a retirada de um membro da sociedade não causa sua morte imediata. Ou seja, existe uma certa independência dos indivíduos envolvidos nessa relação ecológica, o que é muito diferente do que acontece na colônia. A colônia também é uma relação intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, e é uma relação harmônica, beneficiando todos os envolvidos. Os organismos, nesse caso, estão ligados morfologicamente, formando um conjunto coeso, muitas vezes parecendo um único organismo, que é o que a gente consegue observar aqui nesse exemplo da caravela. A caravela é um quinidário e aparenta ser pra gente um único indivíduo, mas na verdade ali a gente tem vários indivíduos especializados em diferentes funções. Um dos indivíduos, por exemplo, forma essa bolsa flutuante, que é uma estrutura que permite a flutuação da colônia. Por outro lado, a gente tem esses filamentos, que na verdade são diferentes indivíduos. Alguns deles são especializados na alimentação, enquanto outros são especializados na reprodução. Do outro lado, a gente consegue observar um coral. Aqui também parece ser um único organismo, mas na verdade cada uma daquelas pontinhas ali são diferentes indivíduos. Uma característica comum de todos esses indivíduos é que, por eles serem morfologicamente ligados, a retirada de um indivíduo da colônia causa a sua morte. É possível também existir relações de consumidor-recurso envolvendo indivíduos de uma mesma espécie. Nesse caso, a gente chama de canibalismo. Então, um indivíduo vai se alimentar necessariamente de outro de uma espécie igual à sua. Nesse caso também a gente tem uma relação desarmônica, porque beneficia aquele organismo que se alimenta, o consumidor, mas prejudica a presa, que acaba morrendo. Um exemplo clássico de canibalismo é o que acontece com os louva-a-Deus. Esses insetos são caracterizados pelas fêmeas se alimentarem dos machos logo após ou mesmo durante a reprodução. Esse tipo de relação ecológica é muito raro na natureza, porque como a gente viu, a relação de consumidor-recurso pode resultar na retirada de indivíduos da população, prejudicando-a. Para ser selecionado evolutivamente, o canibalismo deve trazer benefícios maiores que sobreponham a retirada desse indivíduo da população. Nesse caso específico, as fêmeas conseguem energia para prover o desenvolvimento dos ovos. Por fim, a última relação intraespecífica é a competição, que da mesma maneira que a competição interespecífica é negativa para todos os envolvidos. Da mesma maneira que a gente viu lá, a competição é qualquer uso ou defesa de um recurso por um indivíduo, que reduz a disponibilidade daquele recurso para outros indivíduos e também para si próprio. Nesse caso, a gente está vendo aqui dois exemplos de competição intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Como é o caso aqui, por exemplo, desse abutre que está tentando competir por um alimento com outros da mesma espécie, ou por exemplo, esse mamífero aqui do lado, que usa seus chifres para poder competir por fêmeas, já que a gente já sabe que parceiros reprodutivos também podem ser considerados como recursos. Da mesma maneira, a competição intraespecífica vai ocorrer quando existir a sobreposição do nicho. E considerando que nós estamos falando da mesma espécie, necessariamente a competição intraespecífica vai ser maior entre indivíduos da mesma espécie do que entre indivíduos de espécies diferentes, porque a sobreposição de nicho vai ser muito maior entre os indivíduos da mesma espécie. As relações ecológicas não são fixas ao longo do tempo evolutivo. Todas elas surgem a partir de relações de neutralismo, ou seja, a partir de relações que não trazem benefício para nenhuma das espécies. Geralmente as relações de amensalismo e comensalismo são relações intermediárias, em que uma espécie passa a ser prejudicada e a outra se mantém neutra, ou que uma espécie passa a ser beneficiada e para outra continua uma relação neutra. A partir dessas relações parecidas com o amensalismo e comensalismo, podem surgir novas interações ecológicas. Por exemplo, a partir de um amensalismo, pode começar a surgir uma competição, uma predação ou mesmo um parasitismo. Ainda, a partir de comensalismo, podem surgir relações de parasitismo, protocooperação e mutualismo. Ainda, essas relações ecológicas aqui podem mudar de uma para outra ao longo do tempo
tempo evolutivo. Por exemplo, relações ecológicas de parasitismo podem se tornar relações de mutualismo, caso as espécies passem a depender muito uma das outras. A mesma coisa acontece com as relações de protocooperação, que inicialmente podem ser relações não obrigatórias, mas podem se tornar obrigatórias ao longo do tempo evolutivo. Isso é muito importante de entender, porque as relações ecológicas elas não param de evoluir, elas estão surgindo e se modificando ao longo do tempo. Outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem no final dessa aula é que nós, como seres humanos, não somos seres isolados. Assim, nós também desempenhamos relações ecológicas com outros seres vivos e também entre nós. Veja aí se você consegue pensar algumas relações ecológicas envolvendo seres humanos. Até mais! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.